Vamos aquietar nossa mente, sentarmos confortavelmente em nossas cadeiras, sofás, aonde nós nos encontramos neste momento, para que os nossos amigos da espiritualidade possam já interagir em nosso benefício, em nossos lares, em nosso estudo dessa tarde, que a nossa expositora, Frater, ela possa nos passar tudo aquilo que o nosso coração necessita. Então eu convido a nossa irmã Sil para que ela possa fazer a prece de abertura, para que cada trabalhador da seara do Pai possa recepcionar a nossa tarde. Contigo, Sil. Olá, boa tarde a todos, meus amigos, nossos amigos também desencarnados, que estão aqui na sala para estudar conosco, sempre agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade, por mais esse dia lindo, por estarmos reunidos nessa salinha tão especial, tão iluminada. E sendo assim, vamos iniciar com a linda oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos um estudo de muita paz e de muita luz, e que Jesus e a espiritualidade amiga em um beijo a todos, passando, fraterno. Que assim seja, graças a Deus. Estão me ouvindo na sala? Eu não sei se tá normal. Hoje eu esqueci de explodir a sala umas quantas vezes para não dar problema de pique. Mas vai dar tudo certo. Antes da nossa frater subir, eu sempre gosto de ler aqui uma mensagem para que a nossa sala, aos que estão chegando, possam já ir se harmonizando, né? E que a gente também possa interagir em benefício não só nosso encarnado, mas daqueles irmãos desencarnados que estão também aqui junto buscando o aprendizado. Então, nosso livro Meditações Diárias, Bezerra e de Menezes, nos diz que quanto mais abençoais sempre as vossas dificuldades, e não as lastimeis, considerando que Deus nos concede sempre o melhor, e o melhor tendes obtido, constantemente com a possibilidade de serdes mais úteis. Quanto mais auxiliares aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Quanto mais tolerardes os contratempos do mundo, mais amparados sereis nas emergências da vida, em que permaneceis buscando paz e progresso, elevação e luz. Quanto mais liberdade concederdes aos vossos entes amados, permitindo que eles vivam a existência que escolheram, mais livres estareis para obedecer a Jesus, construindo a vossa própria felicidade. Quanto mais compreenderdes os que vós partilham os caminhos humanos, mais respeitados vós encontrareis, de vez que, quando mais doardes do que sois em benefício alheio, mais ampla cobertura de amparo do Senhor assegurará a tranquilidade em vossos passos. Continuemos buscando Jesus em todos os irmãos da terra,
mas especialmente naqueles que sofrem problemas e dificuldades maiores que os nossos obstáculos. Socorrendo e servindo, e sempre mais felizes, nos encontraremos sob as bênçãos dele, nosso Mestre, Senhor. Na vida, nada se faz que mostre justo valor sem a presença da paz entre palavras de amor. Então essa é a nossa mensagem dessa tarde, Bezerra de Menezes. E que essa equipe de amigos que aqui se encontram junto com esse irmão, que é o nosso patrono da sala, possa já estar oferecendo a cada um de nós tudo aquilo que precisamos, seja o material, o espiritual, e que a nossa irmã fraterna, ela possa já levantar a mãozinha para dar início às nossas atividades, e que os mentores e a mentora da nossa irmã possam envolver na luz plena de amor e bondade. Contigo, frater. Oi, tá tudo certo? Tá dando um tilt aqui no meu. Oi? Nossa, deu uma tremedeira aqui. Coisa esquisita, gente, falando sério. Oi, tudo bem, meus frates? Tudo na paz? Amém? Porque hoje eu já cheguei com aquele estilo, né? Vocês viram? Hã? A música que tocou? Hã? Já cheguei chegando. Eu sou demais. Fala sério, gente, que loucura. Então tá ótimo. Ah, meus queridos, olha, nunca esquecendo que eu estou aqui tentando ajudar vocês a fazer autoanálise, tá? Nunca esquecendo disso. Eu não estou aqui para contar historinha nenhuma, não. Apenas estou tentando fazer, porque é a coisa mais difícil, eu entendo isso, é muito difícil fazer autoanálise. É muito difícil reconhecer em nós os defeitos que nós temos, né? Nós sempre achamos que as coisas erradas estão com os outros e nunca com a gente, né? Nós somos perfeitos. Então, conclusão, como não somos, somos todos imperfeitos ainda. Então, por conta disso, é que a autoanálise existe, com a graça de Deus, né? Para que a gente possa nos ajudar, certo? Bom, então, da última vez, eu falei, cheguei num ponto da mitologia que o Roberto chegou, colocando essas figuras, Damocles, Sísifos e Midas. Estava começando a falar sobre Damocles, né? É coisa que está gravada, mas eu não cheguei a ver a gravação, não sei aonde está, não. Então, realmente, não dá nem para dizer para vocês, ouçam a gravação se for necessário. Tá sem som, gente? Oi? Oi, eu tô sem som? Som ok. Então tá, obrigado. E hoje então vamos dar continuidade à figura de Damocles na visão de Roberto. Sofrimento básico. Qual é o sofrimento básico? Preocupação. O sofrimento básico dos Damocles é a preocupação. Eles vivem tensos. Qualquer incidente positivo ou negativo causa ansiedade. Se não são promovidos na empresa, pensam logo em demissão. Quando são promovidos, preocupam-se da mesma forma porque acham que não darão conta da nova função. A tendência deles é fazer tudo na vida cercados por grandes margens de segurança. São, em geral, a coisa mais incrível do mundo, a coisa mais chata do mundo, ciumentos.
E não permitem que os filhos viajem sozinhos, muito menos a mulher. Certo? Então, ele coloca tudo sobre seu crivo. Está tudo na sua rédea. E rédea curta. Certo? Como ele não se garante, esse Damocles, essas pessoas que são, na figura de Damocles, um exemplo, eles não se garantem, eles não têm confiança em si, daí que são ciumentos. Todo ciumento é inseguro. Não confia que consiga fazer com que as pessoas o amem. Então, realmente, essa insegurança é que faz com que eles agem dessa forma. Eles peguem tudo em rédea curta. É mulher, é filho, é irmão, é lá o que for. A tendência dos Damocles é fazer tudo na vida cercado por grandes margens de segurança. São, em geral, ciumentos, como eu acabei de falar, e daí que, quando aparece uma boa oferta para mudar de emprego, rejeitam-na por preferir ficar onde estão sem correr risco. Né? O medo reside no sofrimento do passado e cria a dor do futuro. Então, digamos assim, geralmente alguma coisa que incomodou lá atrás, eles ficam baseados no passado, ficam presos naquele passado. Então, não se garantem, porque como eles sofreram muito por conta de alguém que fez alguma coisa, por conta de alguém que exigiu algo, eles ficam muito, como eu já disse aqui, fracos, né? Eles são inseguros. Os Damocles sentem a dor do passado como se a cena estivesse acontecendo de novo. Esse desespero alimenta o receio de que outra desgraça possa acontecer no futuro. E eles voltem a sofrer como daquela vez. Quando não há confiança em si próprio, nos amigos, em Deus, as ações nascem das preocupações. Nesse caso, podemos até pensar, por exemplo, que estamos cuidando bem de nossos filhos. Na prática, porém, estamos nos proteger para evitar que no futuro sobrevenham preocupações. Em vez de extirpar esse medo de dentro de nós, preferimos aplacá-lo com a preocupação. Nossos problemas têm de ser trabalhados dentro de nós para evitar um colapso familiar. Os Damocles são os maiores especialistas em soluções paliativas. Em vez de procurar a fonte de seus medos, buscam sempre uma forma de aliviar suas tensões. Como estão sempre tensos, ao final de cada dia, procuram uma técnica de relaxamento. Ou então, trabalham como loucos o ano inteiro, esperando descansar nos 30 dias de férias. Mas, raramente conseguem relaxar com essas técnicas especiais, nem descansar como se deve durante as férias. Não percebem que o relaxamento não é uma técnica, mas um estilo de vida em que o fundamental é a observação do que acontece dentro de si mesmo. Daí a dificuldade que os orientais têm para entender por que os ocidentais procuram métodos de meditação e relaxamento. Para eles, meditar é observar-se o tempo todo. Olha que legal. Observar-se o tempo todo. Na verdade, meditação não é uma técnica para aliviar as tensões do dia a dia, mas uma maneira consciente de viver. No fundo, os Damocles acreditam que a preocupação os protege. Seu raciocínio funciona assim: se eu tiver medo de que o avião caia, aí
o avião não vai cair. Se eu tiver medo de que meu filho se vicie em drogas, aí ele não se vicia. Se eu tiver medo de que meu casamento acabe, aí ele não acaba. Então vive sempre no negativo. É aquilo que eu sempre disse, vamos para o positivo da vida e não para o negativo, né? Portanto, quando você for viajar e sua mãe, Damocles, manifestar preocupação, pergunte a ela se é possível fazer qualquer outra coisa para protegê-la. A preocupação dela não evitará coisas algumas durante a viagem. Em geral, o medo de apanhar do pai causa mais sofrimento do que a própria dor da pancada. Viver preocupado é como tornar real a ansiedade provocada por um filme de terror, sem perceber que a realidade do lado de fora do cinema é outra. Estive com meus filhos e sobrinhos há algum tempo nos estúdios da Universal, em Orlando, nos Estados Unidos, onde há um brinquedo muito interessante chamado Back to the Future, de volta para o futuro. As pessoas entram em um carro e viajam através do tempo, em situações extremamente excitantes. Quando estávamos no brinquedo, as crianças menores começaram a ficar assustadas. Então, um dos mais velhos da turma, Ricardo, disse: se vocês ficarem com medo, olhem para o lado e verão vários carrinhos com gente dentro. Aí vão perceber que nada do que se passa à nossa frente está acontecendo de verdade, é só um filme. Quando os Damocles olham para o lado e se libertam de sua imaginação, percebem que estão apavorados com tigres de papel. Já fez isso várias vezes? É, Lívia? Beleza. Amor. Como é que o Damocles ama? O amor é uma energia dirigida à vida. Né? É o que nós estudamos no Espiritismo. O amor é uma coisa que a gente tem, não faz. Né? Porque existe essa frase quando está se fazendo sexo: vamos fazer amor? Toda vez que eu ouço isso ou vejo na televisão, eu sempre digo para o meu marido: mas esse pessoal não raciocina, né, gente? Como é que bota isso para todo mundo ver? Vamos fazer amor. Olha, ninguém faz amor, gente. A gente tem. É uma coisa que pertence a cada um de nós. É um sentimento que isso, amor é. Isso, a medida. Amor é. É o que a gente tem dentro da gente, né? É uma coisa que está assim em nós, né? Que a gente deve usar esse amor para ajudar o próximo, para ver que o próximo tem lá os seus direitos de pensar, de agir, de ver a verdade deles, né? Porque se a gente não ama o próximo como amamos a nós mesmos, como Jesus disse, a gente absolutamente não aceita as diferenças do próximo em relação a nós. É isso? O que a gente deve fazer é respeitar o outro como ele é. Então, os Damocles confundem medo de perder a pessoa amada com amor propriamente dito. O medo nasce da insegurança, da pobreza de espírito, enquanto o amor nasce da generosidade da alma, da nobreza de caráter. Uma declaração de amor pode ser considerada expressão de afeto, mas muitas vezes esconde uma hábil manipulação para manter o controle. É uma atitude egoísta que pode resultar em dependência. E nos casos mais graves,
anulação de personalidade do outro, filho, pai, mãe, ou companheiro, companheira. O medo de ser abandonado, de ser traído, detesto essa palavra traído, gente, e da solidão cria um indivíduo possessivo, cujo desejo é moldar os outros à sua semelhança. O amor, ao contrário, desperta o desejo de crescer juntos, fornece coragem para superar os bloqueios internos e principalmente para mergulhar na vida. A necessidade de segurança é a Bíblia dos devotos de Damócles. Precisam saber que a pessoa amada está sempre perto, agarrado ali, aos olhos dele. Feliz ou não, mas contanto que ele esteja ali tomando conta, tá? Isso é que interessa a eles. Nas relações sexuais, usam ao mesmo tempo diversos tipos de contraceptivos: pílula, preservativo, tabelinha, e ainda assim se preocupam com a possível gravidez. Como vivem sempre assustados, tendem a unir-se a alguém que lhe dê segurança, mas nem isso elimina sua desconfiança e seu ciúme. No entanto, são capazes de grandes gestos românticos, mas por medo de perder a pessoa amada do que pela vontade de seduzir. Somente quando os Damócles olham para a espada, aquela espada em cima de suas cabeças, é que se dão conta do quanto são capazes de amar. A partir daí, passa a se orientar pelo amor e não mais pela segurança. É quando acontece em suas vidas o maior de todos os milagres. Descobrem que a verdadeira segurança está baseada em sua capacidade de amar e não de se proteger. Ok? Veja bem. Então, esse Damócles, em questão de amor, é uma dificuldade tremenda, porque o que ele tem realmente é posse. Ele tem mania da posse, né? Porque o ciumento é ciumento porque não é porque ama, é porque tem. Porque ela é minha, porque ele é meu. É minha namorada, é meu namorado, é meu isso, é meu aquilo, não é meu de ninguém, gente. Ninguém é de ninguém. Que coisa, sabe? Isso daí de posse não dá certo. E daí quando a pessoa passa para aquele tal do aquilo que eu falei que eu não gosto, como é que é o nome mesmo? Do ciúme e a palavra me traiu. Traição, isso mesmo. Gente, ninguém trai ninguém. Eu gostaria tanto que as pessoas raciocinassem, usassem o que Deus deu a nós, raciocínio e discernimento, quando sentisse alguma coisa, sabe? Não existe traição, gente. O que é traição, gente? O que é traição? Entre um homem e uma mulher. O que é traição? Né? Então é quando aquele ser posse sua foi possuído por outro. Olha, posse para lá, posse para cá, né? Onde existe o amor? Uma vez eu disse para uma cliente minha, que chegou para mim, dizendo que estava sendo traída. Eu digo, está sendo traída, filha? Gente, você está em alguma guerra? Né? Porque quando você tem aquelas pessoas que estão em luta contra alguma coisa e que estão com você, e esse alguém se passa para o outro lado, vai trabalhar contra você. Isto é uma traição. Deu para entender? Agora, se você está com uma pessoa
e essa pessoa resolveu sair com outra pessoa, ou você não soube trabalhar a coisa, ou ele não é um cara de confiança, vamos colocar. Ele gosta de ter um monte de mulher, vai que nem dá conta, né? Mas é aquele vaidoso que acha que pode, sabe? Que só encontra a sua verdade se ele tiver um monte de mulher. E sabe lá o que ele faz com esse monte de mulher? Será que ele tem condições de ter essas mulheres, tudo que ele fala? Então, conclusão. Eu acho que essa tal de traição realmente só existe em guerra. Não existindo guerra, tem que saber o que está se passando. Vamos conversar, né? Isso, entendeu? Então vamos lá. Agora o trabalho do Damocles. O trabalho é uma forma sublime de realização, mas infelizmente muitas pessoas o consideram um verdadeiro martírio. Uma atividade desgastante que deve ser encarada com resignação. Mas por outro lado, muita gente encontra verdadeira satisfação no ato de trabalhar, enxergando nele uma oportunidade gratificante de aplicar seus conhecimentos e habilidades e poder assim tornar a sua vida mais útil e produtivo. Eu realmente hoje sou aposentada, né? Sou professora de surdo. Foi o que basicamente eu me formei, porque a psicologia que eu tenho como psicóloga foi justamente porque sou professora de excepcionais, então eu precisava ter psicologia. Então realmente eu, como professora de surdo, eu fui feliz pra caramba. Na verdade, quando eu entrei lá no instituto, eu não entendia nada, porque todo mundo gesticulava e ninguém falava, só fazia né? Então, conclusão, aquilo me deixou um pouquinho o pé para trás, não vou dizer para vocês que não. Mas depois que eu comecei a observar o surdo, eles são tão gentis, gente. Eles necessitados de carinho e de amor, sabe? De alguém que dê amor para eles. Por quê? Porque os pais os abandonam dentro do instituto. É surdo. E ninguém sabe lidar com o surdo. Isso retribui demais, Silvinha. São carentes, muito carentes, sabe? Então nós, professoras, que entramos lá, imediatamente somos chamados de mãe. É, filhinha? Oh, legal. Então, realmente é muito bom lidar com essa gente, viu? Eu gostei demais. Quando cheguei lá, tanto tinha rapazes grandes como crianças no meio do caminho, como crianças pequenas. Tinha de tudo. Então, realmente... Ai, Sides! Ok, querido. Vamos ver isso, como é que fica. Ai, meu Deus do céu. Só que você não sabe Libra, né, meu filho? Então não vai adiantar muito ser surdo, não. Como é que a gente vai fazer para se comunicar? O trabalho é o caminho da concretização dos sonhos de qualquer pessoa. Quando você coloca fé em seu trabalho, torna-se capaz de revolucionar o planeta. E isso é uma grande verdade. Quando você faz... Aprendo com o painho, tá bom. Quando você faz alguma coisa com amor, você faz alguém crescer. Já repararam isso? Quando você trabalha numa coisa que você gosta e faz aquilo com amor, alguma coisa vai crescer. Ou coisa ou gente. Se você é engenheiro, coisa. Se você é professor, que nem eu, ou psicóloga como eu, as pessoas do outro lado crescem. Ainda hoje eu fui almoçar fora, aí encontrei uma senhora e estava com a mãe, com a filha, aliás. Aí, conclusão,
começaram a conversar comigo que não paravam mais. Porque eu rio muito, como vocês conhecem aqui, eu estou sempre rindo. Eu sou assim. Então eu conto uma piada, eu falo de um jeito engraçado, aí elas começam a rir. Eu, quando cheguei, tinham algum problema. Quando eu saí, já não tinham o problema. Eu acho isso um barato, você poder passar isso. Então você não precisa ser psicóloga, você não precisa ser professora de surdo, você não precisa ser nada disso. Você só precisa amar ao próximo como a você mesmo, né? A gente fazendo isso, vendo que a pessoa não está legal, né? Você poder fazer com que ela ria, pelo menos naquele momento, sabe? Bote para fora. Isso, sabe? É ter você ali e botar para as coisas positivas para que elas possam ficar felizes. É a fé que nos mantém acordados. É a fé. Só ela faz médicos e enfermeiras, professores, engenheiros passarem dias e noites cuidando de um paciente terminal, no caso os médicos, né? Aliás, falando nisso, como está esse nosso Brasil varonil em matéria de hospital? Eu gostaria muito que o governo prestasse mais atenção nisso. Você sabe quanto é que ganha um médico na rede de governo? Não chega a R$2.000 para trabalhar 40 horas. Então, a responsabilidade do médico é uma coisa que o governo devia se ater. A responsabilidade é muito grande, porque ele tem na mão as nossas vidas. A gente só vai procurar um médico se a gente não estiver bem, tá? Então, se a gente não está bem, cabe ao médico botar a gente legal. Olha a responsabilidade deles. É muito grande. Não é isso? Eu estou muito por dentro disso porque tenho uma filha médica, um genro médico, e eles me passam as informações que estão acontecendo no governo. É uma coisa horrível. Realmente eu tenho muita pena disso. Bom, então o médico que cuida de um paciente terminal só dá força a um soldado durante uma operação de resgate à procura de sobreviventes em meio aos escombros de uma catástrofe. Só ela estimula um advogado a procurar provas para salvar um inocente. Quando o trabalho é dominado pelo medo, e os executivos se preocupam mais com eles próprios, repetindo, quando o trabalho é dominado pelo medo, e os executivos se preocupam mais com eles próprios, os resultados tornam-se medíocres. Isso nos planos de saúde também. O objetivo passa a ser a manutenção dos receptivos cargos, transformando em sonhos o desafio do trabalho. Mas à medida que evitam os riscos, os Damocles modernos tendem a ficar diante da menor ameaça, correm para tomar providências, visando proteger suas posições. Não proteger aqueles que estão necessitando, mas suas posições. E disso todo mundo aqui está sabendo, ok? Porque, não precisa nem falar do governo, porque é uma festa. É uma pizza tamanho família. Bom, por outro lado, são muito cuidadosos nos negócios. Tão cuidadosos que acabam paralisados. Os Damocles, que são cuidadosos nos negócios. Evitam tomar decisões importantes. Não ousam, não apostam no futuro. Por isso acabam falindo, pois não se modernizam, não acompanham a evolução do mercado. Os Damocles são campeões de análise de contextos, de avaliação de negócios.
Rapidamente recebem o que não funciona, o que tem de ser mudado. Mas falta a eles coragem para agir e fazer as transformações necessárias. São pessoas que se anulam, porque vivem amedrontadas com a possibilidade de empobrecer. Em seu inconsciente, aquilo que eu falei, esses Damocles, eles não são preocupados com as pessoas, com as coisas que estão acontecendo, com as situações. Eu acho que assim, nesse nosso governo só tem Damocles. Então, conclusão, eles ficam preocupados consigo mesmo. Porque se eles não forem mais, não pertencerem mais ao governo, não vão ganhar os 30 mil reais que eles ganham lá, né? Em seu inconsciente escutam uma voz que diz: não vai dar certo. São resquícios de seu passado, da época em que foram educados por pessoas inseguras que os protegiam de sonhos para evitar frustrações futuras. Conheço muitos pais que fazem isso. Conheço muitos pais que chegam para a criança que quer fazer uma certa coisa. Eu quero ir para Disney, mamãe. Eu tenho tanta vontade de ir para Disney. Ah, meu filho, isso é um sonho. Isso daí não vai acontecer nunca, é só sonho. Você fica querendo. Tá querendo? Fica querendo, minha filha, porque você não vai poder nunca. Eu tenho horror da palavra nunca. Nunca, sempre, todos. Sabe? Se ainda não foi, Silzinha. Então, conclusão, realmente essas pessoas, elas são dirigidas por gente que logo nega em cima. Eu digo isso porque eu já vi pais fazendo isso com as crianças. Então, se a criança por que ela quer ir à Disney? Porque ela ouviu uma amiguinha dizer que vai à Disney. Ah, olha a Disney. E fora que a televisão não deixa de fazer suas propagandas. Então, conclusão, ela vai e diz que quer ir à Disney. Em vez de dizer, minha filha, isso é um sonho, deixa isso para lá, isso não. Pensa assim, fofinha, um dia você vai conseguir. Pense sempre no que você quer, com todas as forças de sua cabeça. Né? Porque pensando positivo, a gente consegue. Essas vozes permanecem tão vivas em suas mentes que dividem a atenção e minam a energia criadora. É isso que eu estou falando. Então a pessoa deixa de criar, deixa de imaginar, deixa de ter seus sonhos. Né? Eu acho uma coisa tão interessante, gente. Gente, eu sonhava com tanta coisa quando era criança. E eu consegui. Eu consegui fazer tudo que eu sonhei. E continuo conseguindo. Né? Porque os sonhos da gente são sempre ali, é outro. E você vai, logicamente, que tudo tem assim, digamos, você tem que raciocinar, discernir. Você que é adulto hoje, mas a criança vive sonhos, gente. A criança é criança. A criança que está dentro de você tem um adulto que abafa, que somos nós mesmos. É isso. Aí, conclusão, realmente é importantíssimo a gente não deixar de sonhar e correr atrás das coisas que você acha, discerne, vai pensando, raciocina e vê se tem condições de fazê-lo. Senão só sonha mesmo. Entendeu? Pecado não, gente. Eu acho maravilhoso. Nosso maior adversário está dentro de nós. Por isso, é importante olhar para a espada que está em cima da sua cabeça lá, viu, seu Damocles, pendurada, e constatar que ela só existe em nossa imaginação. Certo? Porque você não está sendo, assim, uma pessoa ali encurralada por causa daquela espada que está sobre sua cabeça. Sempre o medo, a insegurança, a incerteza.
Agora, os filhos dos Dâmocles. Criar filhos é uma tarefa que deve ser feita com Deus a nosso lado. Quem tem a consciência do divino sabe que os filhos necessitam de cuidados por certo tempo para aprender lições preciosas sobre a vida. Quanto mais você perceber a voz divina através de seus filhos, mais amplo será o aprendizado. Os problemas começam quando você educa seus filhos para que eles cuidem de você. Cuidem de você. A insegurança começa então a destruir o amor. E amor não é posse. O amor não é posse. Vou repetir 300 vezes. O amor não é posse. Olha o ciúme aí. Ao contrário, é libertação. Quando alguém ama, permite com seu amor que a outra pessoa adquira mais autonomia. Quando se cria um filho para o mundo, a felicidade dele está sendo facilitada. Mas quando se cria um filho para mantê-lo sempre ao nosso lado, o trabalho será imenso e o resultado repleto de conflitos. Esse filho vai relutar, resistir e só com muita culpa poderá realizar os sonhos de seus pais. Então, o filho que se sente obrigado a cumprir os sonhos dos pais, né? Quando que vai cumprir os seus sonhos, né? Se ele está preso ao que o pai acha que ele deve fazer. Pior ainda são aqueles pais que querem que filhos sejam eternamente seus dependentes. Procuram se sentir importantes através dos filhos. Com isso, o peso da culpa será imenso, pois para provocar essa dependência, os pais precisarão destruir a força da pessoa que diz mais amar na vida. O universo funciona no sentido da evolução. As aves, os mamíferos, os peixes, todos os animais criam seus filhotes para a vida. Quando criamos algo para a evolução, contamos com as bênçãos de Deus. Quando agimos em sentido contrário, desperdiçamos uma energia imensa e só contribuímos para criar conflitos. A segurança de fazer um bom trabalho com os filhos é complementada pela proteção divina. Faça um bom trabalho e confie. Pode demorar algum tempo para os resultados aparecerem, mas eles serão compensadores. Contar com a ajuda divina é como uma aula de pintura. O mestre chega perto, dá uma olhada rápida na tela que acabamos de pintar, tira o pincel de nossas mãos. Em poucos segundos, com algumas pinceladas, ele dá o toque que faltava para a tela parecer obra de profissional. O mesmo acontece quando criamos nossos filhos. Fazemos o melhor que podemos. E Deus, esse sim, esse dá as pinceladas finais. Só Ele faz a obra transformar-se numa realização maravilhosa. Né? Amigos, os amigos dos Dâmocles. Amizade é uma relação com uma característica especial. Reconhecer a humanidade da outra pessoa e continuar admirando-a, apesar dos defeitos que possa ter. Na maioria dos relacionamentos amorosos, exige-se do companheiro a perfeição. Isso acontece muito, porque cada um de nós tem uma visão da perfeição. Né? Então, nós exigimos que o companheiro seja perfeito dentro da visão nossa. Será que não estamos certos? Né? Daí as brigas, né? Na amizade, conhecemos as falhas do outro
mas julgamos suas virtudes mais do que suficientes para prosseguir com afeto. Por isso, os amigos comemoram as conquistas um do outro. É o êxito da generosidade sobre a imperfeição. Quando os Damocles procuram amigos, na verdade estão interessados em segurança. Por isso dão preferência a pessoas que não os ameacem. Buscam aproximar-se de pessoas que os considerem perfeitos. Veja só, nunca que vão achar, né? O que impede a essência da verdadeira amizade. Os amigos dos Damocles são súditos, pessoas que apenas mostram o lado bom de tudo, que os seguem como Deus, mas não são incapazes de abrir os olhos deles ou apontar novos caminhos. Os Damocles tendem, portanto, a ter amigos iguais a eles, outros Damocles, preocupados e amedrontados. É comum, aliás, a amizade entre hipocondríacos, com intermináveis conversas sobre doenças e remédios. Vocês já ouviram isso? Vocês já viram pessoas que se juntam e nesse estar junto, eles começam assim: ai meu Deus, a minha perna está doendo muito, mas dói muito mesmo. Como dói a minha perna? Aí o outro diz: ah, é só a sua perna, né, minha filha? Pois olha, e a minha coluna, minha filha? Ai, a minha coluna dói muito mais. Você nem queira saber como dói, eu fico tão mal, né? Aí assim, mas você mesmo assim pode andar, e eu que não posso andar, estou pior que você. Aí o outro diz: eu posso andar? Você nem queira saber o que é ficar em pé. Olha, gente, é uma conversa que eu vou te dizer, viu? Cada um a dizer quem sofre mais do que o outro. É uma competição de sofrimento. Ah, é pura ignorância. Isso não leva a lugar nenhum, gente. Pelo amor de Deus. Mas é a competição de quem está mais sensível à dor, à doença, ao sofrimento do que o outro. Dor de cotovelo é outro departamento, né, Saís? Aí quando, ao contrário, descobrimos a beleza de nossas imperfeições, podemos parar de nos esconder e encontrar verdadeiros amigos, cúmplices de nosso caminho rumo à vitória. E a saída? A saída. A transformação ocorre quando a busca de segurança abre espaço para a confiança. Busca de segurança abre espaço para a confiança. Os Damocles que passaram a vida fugindo do perigo começam a perceber que a maioria daquelas ameaças é fruto de sua imaginação. Ah só, né? Nesse processo de mudança é muito importante contar com a ajuda de um orientador, de alguém em quem se confia. Um amigo, cônjuge, sacerdote, terapeuta. Uma das armadilhas mais comuns da infelicidade é o adiamento. Amanhã eu faço. Hoje não dá, né? Mas amanhã eu garanto que vou fazer, né? É como aquele que bebe, mas bebe. Eu tenho um vizinho aqui que bebe pra caramba. Então bebe. Aí chega um dia que ele passa mal, né? Aí conclusão, no que passou mal foi no médico. Aí o médico disse: rapaz, você tem que parar de beber, cara. Ah, eu vou parar, pode deixar que eu vou parar, né? Eu vou parar de beber. Aí quando chega no dia seguinte, o cara está bebendo de novo. Aí passa mal de novo. Aí as pessoas que convivem com ele dizem assim: olha, você não disse que ia parar de beber? Amanhã eu vou fazer isso. Garanto que amanhã eu vou fazer. Ó, hoje não está dando não, mas amanhã eu garanto que vou fazer.
Então as pessoas ficam o quê? Postergando, né? A maioria não percebe o desgaste de deixar uma situação sem solução. Quantas vezes você já não deixou de fazer algo por estar cansado e protelou para o dia seguinte? Quantas vezes? Hoje não está dando para fazer esse negócio não, mas amanhã eu faço, né? Ai, hoje eu estou um caco, né? Mas amanhã eu faço, vamos combinar, né? Amanhã eu faço. Certamente teria sido muito mais produtivo gastar alguns minutos mais e resolver aquela situação do que deixar sua mente ocupada com ela. Um dos segredos da vida é manter a mente quieta, sem preocupações. Isso me faz lembrar a história de um homem que morava em Londres. A guerra tinha terminado e ele viajava sentado em um ônibus com um enorme pacote no colo. A certa altura, o cobrador, curioso, lhe perguntou: "O que você leva aí no colo, cara?" O homem respondeu: "Uma bomba que ainda não explodiu. Estou levando-a para o exército." Oh! O cobrador então aconselhou: "É perigoso carregá-la no colo, cara. Coloque embaixo do banco, por favor." É demais, né? Embaixo do banco a bomba não explode. Com a maioria das pessoas acontece a mesma coisa. Vivem tirando a bomba do colo e colocando embaixo do banco, imaginando que dessa forma estarão resolvendo o problema. Quando os Damocles param de adiar as coisas e passam a enfrentar seus medos, aí a felicidade começa a fluir. Aí sim a felicidade vem. Ok? Então temos assim a oportunidade de ser feliz quando a gente realmente começar a entender que não adianta a gente se esconder das coisas que são ruins para nós, que estão ali, que nós estamos agindo de uma forma negativa e que agindo daquela forma, sentindo daquela forma, a gente nunca vai chegar à felicidade, que é o que mais nós estamos buscando sempre, é ser feliz. Quem é que quer viver eternamente infeliz, gente? Sofrendo, sempre triste, acorda triste, dorme triste, está sempre triste. Além de ser uma companhia desagradável, né? O sentimento desta pessoa é uma bomba. É uma bomba que ele coloca no seu colo, né? E protege essa bomba, segura essa bomba, né? Em vez de não trazer bomba nenhuma no seu colo, ele protege essa bomba, né? Então, por favor, minha gente, tem algum Damocles aqui para ninguém pegar, né, Silvia? Segura com unhas e dentes, né, fofa? Então, conclusão, se tem algum Damocles aqui, se alguém se encontrou em alguma dessas especificações que eu coloquei aqui na sala hoje, por favor, gente. Isso, Damocles é a sua espada, Simba. Uma espada imaginária. Uma espada que ele não precisava ter em cima de sua cabeça, não. É ele que imagina que tem. Então está sempre imaginando que as coisas ruins vão acontecer com eles. Veja bem se vocês estão nesse contexto. Assim vocês não vão ser felizes, tá? Vocês têm que sair dessa situação, se deslocar dessa situação, sair disso, sabe? Ser positivo, ter fé. Eu já falei que, por favor, mas viver com pessoas que me maltratam, pois eu já tenho as minhas dificuldades, pois estou ansiosa por causa de uma discussão que não consegui evitar. Ô minha linda, ô minha, por que você discutiu, minha filha? É como disse a Rô, muitas vezes ela repete isso: 2 ouvidos e uma boca. Escuta, fecha, mas não fala. Sabe? Porque às vezes é pior falar.
E quando você estiver sozinha, para e reflete. Vai pensar sobre aquilo. Use os dons que Deus te deu. Raciocínio e discernimento, por favor. Tá? Vai raciocinar sobre aquilo, discerne e vê aonde está o lado negativo da questão e procura sair daquilo, simplesmente. Sou feliz por ter você. Ai, que fofo! Obrigada, Sites. Eu também sou feliz porque eu tenho esse monte de amigos que estão aqui na sala. Ô, gente boa, Nossa Senhora, só de me aturar aqui falando já é demais, né? Já é tudo gente fina. Você viu como eu entrei? Sites, você estava aí quando eu entrei? Ah, tocaram uma música maravilhosa aqui, assim, tipo, cheguei demais. Então, amores da minha vida, alguma dúvida hoje? Que eu vou parando por aqui. Hoje, por enquanto, porque já dei o tempo necessário para que vocês me aguentassem, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, falem aí. Alguma coisa que eu possa ajudar em alguma coisa? Alguma coisa? Alguma coisa assim que vocês não conseguiram entender, que eu possa ajudar? Porque o Roberto Siniachique não está aqui não, só quem está aqui sou eu. Então, quem sabe eu posso ajudar. Tem alguma outra explicação? Tem, meu coração, sites, tem sim. O livro é grande, ainda está assim no meio, tá? Então ainda tem sobre os Damocles mais alguma coisa assim, tá? Você está preocupado com a espada, hein, Sides? Eu estou preocupado com você, hein, cara? Você está falando muito dessa espada. Vai que você a tem sobre sua cabeça. Ó, olha pra cima, meu filho. Vê se tem lá. Vê se ela tá lá. Porque essa história vai muito mais longe? Vai. Bem mais longe. Tá? Pode cair na cabeça dele e já era. Ai, meu pai do céu. De uma divisão, é verdade. Então, coração, tudo bem? Então, nós ficamos assim? Tá tudo mais ou menos entendido? Alguém se colocou, eu queria saber se alguém se colocou dentro do esquema do Damocles. Olha, esse Damocles era uma das figuras mitológicas que o nosso amigo aqui, Roberto Miyashiki, pegou para poder dar exemplos, tá? Eles são figuras mitológicas. Depois vai vir outras figuras que não só os Damocles, tá? Virão outras figuras. Por enquanto eu estou aqui ainda me atendo à figura do primeiro que ele colocou, tá? Porque ainda tem os Sísifo e os Midas, ok? Ainda nós vamos ver esses tipos de figuras que a gente possa se relacionar com elas. Né? Mais alguma coisa? Eita! Quem é que fala português aí? Ok, então. Então tá, Rosinha. Eu vou ficando por aqui então, coraçãozinho, tá? Tá bom? E então, na próxima semana, nós estaremos aqui, né? Ainda com os Damocles. Mas aqui ninguém se acusou, né? Ninguém está dentro do contexto do Damocles. Eu estou vendo que aqui todo mundo é perfeito. Legal, hein? Estou adorando isso. Só tem perfeito aqui. Sabe aquela história do trem? Que eu falei aqui? Que vai pro regeneração? Nós estamos todo mundo com a bagagem boa, né? Todo mundo está perfeito. Olha! Gente do céu, todo mundo perfeito. Beleza. Bem, tá todo mundo de bagagem boa. Beijinho, gente. Tudo de bom para vocês, ok? Beijos. Beijos, 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 como diz a nossa amiga Frater, né? Passa tão rápido essa 1 hora que eu acho que eu vou ter que conversar com o marido da nossa Frater para ele dar mais uns 30 minutos
para ela continuar com os estudos na sala, porque quem estipula o horário é o esposo que fica ali, né, marcando no relógio. Ele fica ali controlando. E essa que é uma palestrante assim, ó, pontual. Ela começa no horário e encerra no horário, né? Então, tudo que eu gostaria de compartilhar aqui nessa tarde é muito importante ouvir a todos aqueles que se proponham a estar aqui na sala nos trazendo conhecimento. Dentro da doutrina, veja quanta coisa a gente aprende, né? E a Frater optou em trazer esse livro, que é fantástico. Quem já leu ele, ou quem comprou, a Sil parece que andou comprando agora recentemente, e vem um CD junto a esse livro. Então ele é um livro que faz a gente pensar, né? Que não é só conhecer as obras básicas, não é só trabalhar dentro das obras básicas, mas sim buscar livros de autoajuda que faz a gente também refletir, pensar onde a gente sofre, porquê do apego, porquê da solidão, porquê do abandono em si. São tantas coisas, né? E eu aqui tenho um livro, que eu ganhei esse livro quando eu comecei a doutrina. Ele se chama Abrindo Portas Interiores. São muitas mensagens. Eu achei ele hoje aqui mexendo nas minhas coisas. E ele é um livro que tem todos os meses, né? E tem todos os dias. E eu vim aqui na data de hoje, dia 25, e caiu essa mensagem para nós, que tem tudo a ver com o que a nossa Frater colocou aqui na sala. Então, antes de nós passarmos para as vibrações, que vai ser o nosso amigo Cides, que vai hoje nos contemplar, e com certeza ele vai fazer um comentário antes das vibrações, eu quero aqui compartilhar com vocês essa mensagem, que fala que procure e encontre a liberdade do espírito. Porque onde existe liberdade verdadeira, existe paz. E onde existe paz, existe o amor. E o amor destranca todas as portas. Onde existe amor, não existe crítica, nem condenação, nem julgamento. Porque você sabe e entende que tudo está em mim e no meu amor. Você enxerga a família humana, que foi criada à minha imagem e semelhança. Você vai além da aparência, direto ao âmago da questão, onde não existe separação e tudo se funde em completa unidade. Você enxerga o melhor em tudo e em todos. Quando você conquista a perfeita paz interior, você não perde mais tempo tentando mudar os outros. Você simplesmente aprende a ser e, sendo você, cria um sentido de unidade na vida, e a paz e o amor reinarão sobre nós. Então, acho que fechamos os nossos estudos com essa belíssima mensagem, que quando a gente passa a entender realmente o que é o amor, passamos a nos respeitar, passamos a nos conhecer no nosso interior, a gente passa a ver tudo que está em nossa volta com outros olhos. Não é fácil? Não é, mas também não é difícil a gente todos os dias tentar um pouquinho. Todos os dias tentar fazer a sua escolha, o seu esforço diário é importante. A sua reforma íntima, né? Admirar tudo aquilo que temos, seja o mais belo, o mais feio, é importante admirar. É importante buscar o amor na simplicidade das coisas, né? Então, tantas coisas que nós já falamos aqui na sala, que às vezes o mais belo, o amor mais intenso não está naquele pacote todo enfeitado, o pacote mais lindo. Às vezes está naquele pacotinho tão
pequenininho, simplesinho, enrolado até no papel de jornal. E ali, de repente, está tudo aquilo que a gente busca. Então, nós temos que saber buscar esse amor. Não importa a cidade, o bairro, o país, aonde a gente vive, com quem vive. Cada um está no lugar, no momento exato, no lugar que merece. O nosso crescimento é necessário para que a gente possa se amar e dar esse amor gratuitamente para o nosso próximo. Então é isso que a nossa Sala Unidos tem esse propósito com cada irmão que adentra na sala. Entender não só a doutrina, as obras, mas entender como buscar esse amor e como se libertar das dificuldades. Então agora eu convido ao nosso irmão Cides, por gentileza, para que ele possa subir e nos contemplar como a conclusão de tudo que ele hoje aqui pôde junto conosco e com a Frater e cada um de vocês, e para que depois ele possa entrar com as vibrações. Estou descendo contigo, Cides. Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, que a paz esteja com todos nós. Como é gostoso, Estrela, ouvir essa risada gostosa, transmitindo esses ensinamentos maravilhosos, trazendo coisas para refletirmos como são as coisas. Irmos buscar a mitologia grega, onde os maiores ensinamentos estão ali ditas através dessas pequeninas histórias. Acrescentar somente que Deus dê bastante anos de vida a essa criatura para ela seguir em frente, ensinando-nos como surdos a ouvi-la, a ouvir os pássaros dos céus que cantam aos nossos ouvidos, os nossos mentores, os nossos mestres. Acrescentar este carinho das pessoas que fazem a sua sala ou estrela. Acrescentar a busca nossa por essa outra metade que pouca gente entende, que a mitologia disse que foi cortada ao meio por essa espada. Isso, Carlos, essa espada que cortou ao meio o ser, o macho e a fêmea, que até hoje se buscam, vivenciando sentimentos, muitas vezes sem responsabilidade, sentimentos impuros, em busca da sua outra metade, quando a outra metade está nele próprio. É o descobrir em si mesmo aonde errou. Procurar em si a fragilidade que fez com que você parasse diante dessa jornada no universo. É aí que nós rogamos aos senhores, às senhoras que aqui estão, que sentem-se calmamente, relaxem, respirem profundamente, mantenha essa respiração tranquila, agradável, oxigenando o sangue, o cérebro. Busque no mais profundo do seu eu vencer a essa fragilidade.
busque no mais profundo do seu eu as respostas e as orientações do porquê de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta ansiedade. Porque a humanidade ainda busca a felicidade no sorriso do seu próximo, nos bens materiais, na inveja de um casal que se ama, dos pais que amam os seus filhos, dos filhos que são amados e educados corretamente pelos pais. Quando a felicidade está em si próprio, tomando como exemplo os seus amigos, seus irmãos, aqueles a quem ele, naquele instante, admirar, idolatrar, nunca. E é nesse relax, quando esquecemos os nossos problemas do dia a dia momentaneamente, que vamos encontrar o Ser Supremo em nós. Somos nós próprios. Já não encontramos imagens, aparências. Encontramos a força desta luz que ilumina o universo a conspirar a nosso favor, a ser dócil, maleável para os nossos sentimentos. Vibrem com carinho, vibrem com a ideia de trabalhar essas energias do universo em prol de você mesma, sem egoísmo, para que você possa crescer e servir como o farol serve aos navios nas noites tenebrosas de orientação. Vibrem com carinho por vocês para encontrar-se diante dessa luz e encontrar em você próprio a solução para os seus problemas. Busque neste mar imenso que nos cerca, chamado universo, a medicação para os seus males, para os nossos males. Rogue para que todo aquele necessitado, aqueles infratores da lei do universo, simbolicamente ajoelhem-se e roguem misericórdia. Porque não adianta ser como o sino que bate quando está rachado. Temos que estar compactado e estar de acordo com esta lei para podermos ser aquele sinal que chamará a todos para o trabalho dignificante, para crescer diante do Senhor. Roguemos pelos nossos doentes, roguemos por nós próprios, que estamos ainda necessitados. Solicitemos deste universo que nos cerca as energias benéficas e salutares
transmutando as energias ainda imperfeitas que geramos em nós, pelos sentimentos ainda tão baixos. Roguemos então ao Senhor que nesta tarde sejamos nós os veículos a transportar as suas energias misericordiosas, a sua luz, o seu amor, para todos os locais deste planeta que nos abriga, fazendo dele uma das moradas virtuosas, transformando-o mais e mais num lar aonde todos possamos nos chamar de irmãos e possamos representar com dignidade ao Senhor do universo. Senhor, tende misericórdia de nós. Fazei com que sirvamos de espelhos para refletir a tua luz aos locais mais escuros deste planeta. Que a tua luz sirva de medicação para aqueles que se encontram nos estabelecimentos hospitalares, que se encontram acamados. Que possamos transformar essa luz em cobertores para aqueles que sentem frios, essas energias em alimentação para os que têm fome. Ah, Senhor, que possamos em uma só voz clamar a Ti, por nós. Muita paz, muita luz, muito amor, e que Deus esteja sempre conosco. Obrigado. Vamos continuar então nossa vibração. Continue colocando seus nomes na área de texto. Agradecendo ao nosso irmão Cides por essas vibrações, por esta energia que pôde entrar em nossos lares, fluidificando a nossa água, e que cada irmão possa ainda sentir a presença amorosa do nosso Pai, dos amigos que aqui se encontram, recepcionando a cada um. Então, para o nosso encerramento da sala, eu convido a nossa irmã Verônica, que ela vai fazer a nossa prece de encerramento e também vai colocar uma música para que todos possam sair da sala harmonizados. Um beijo no coração, e lembrando que os nossos estudos são segundas-feiras e quintas-feiras às 14h30. Agradecemos a presença de todos. Contigo, Verônica. Muita paz para todos, muita paz. Nessa vibração de muita energia, de muita paz, de muita luz. Vamos agradecer ao Mestre Jesus, aos amigos da espiritualidade maior. Agradecemos pelo aprendizado nessa tarde, pelas energias luminosas e amorosas em que fomos envolvidos e por permitirem estarmos aqui mais esta tarde. Estejam sempre conosco, nos amparando e inspirando com a graça de Deus. Que assim seja. Agora eu vou colocar uma música para que assim seja. Após a música, nossa sala será fechada.
vamos dar por encerrado a nossa atividade na tarde de hoje. Muita paz, muita luz para todos e até segunda-feira. Vou colocar a música.